Boa noite, meus amados, paz do Senhor Jesus. Primeiramente, eu queria pedir perdão para os irmãos, porque eu acabei esquecendo de gravar o vídeo. Uma correria aqui, eu esqueci. E hoje eu venho pregar aqui em 2 Reis 4, capítulo 4, versículo 1 ao 7, né? Que fala sobre a viúva, né, que não tinha nada para comer, que o profeta Eliseu aumentou o seu azeite, né? E eu vou ler aqui e depois vou estar explicando no meu entendimento, né? Vamos lá. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me dos meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda vasos. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E até aqui. Então, meus amados, como fala que essa mulher ela tinha 2 filhos. E o seu marido havia falecido, né? E ela foi atrás do profeta Eliseu, porque o seu marido ele era servo dele há um bom tempo, era professor de uma escola, né? E da escola de servos, era aluno, né? E ela foi atrás dele, atrás do profeta Eliseu, para que ele pudesse ajudar ela de alguma maneira. Mas aqui, ó, no capítulo 2 ele fala: E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? O que ele havia de fazer, né? Ele não podia fazer nada, porque o marido dela devia. E a lei naquela época era assim: se devia, não tinha condições de pagar, levava os filhos para servir de servos, né? E a única coisa que ele falou para ela foi: perguntou ela o que ela tinha, ela falou nada, apenas uma botija de azeite, um pouquinho de azeite. E ele então falou pra ela, né, pra ela pegar esse pouquinho de azeite e pegar o tanto de vasilha que ela conseguisse e fosse despejando até encher. Mas aí tá o mistério, né? Se ela tinha só um pouquinho de azeite, pra que tantas vasilhas? Aí lá vem novamente a fé, né? O que a fé nos traz, né? O quão grande a fé nos proporciona. E assim ela fez, ela pegou o seu azeite, os vasos emprestados com todo mundo ali daquele lugar, e foi pro seu quarto, se trancou e começou a orar. E a fé daquela mulher era tão grande, e conforme ela ia derramando o azeite nos vasos, ia enchendo, e enchendo, e enchendo. E aqui no capítulo 6, ela fala: E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou, né? O azeite parou. Por quê? Porque não havia mais vaso. Não havia mais vaso. E aqui fala que que tinha tanto azeite que foi possível dela pagar os credores e ainda viver por um bom tempo, né?
dar para ele viver um bom tempo, com o resto que havia sobrado. E aí eu toco novamente nessa tecla. O que salvou essa mulher? Será que foi o profeta? Será que foi a boca do profeta que salvou? Ou foi o azeite que começou a crescer do nada? Aí está. Foi a fé. A fé daquela mulher que era grande, né? Porque ela não queria perder os seus 2 filhos. Ela só tinha 2 filhos e eles seriam levados para pagar a dívida. Seu marido já havia falecido, não poderia fazer mais nada. Mas a fé dela foi tão grande que ela conseguiu pagar os credores através da tua fé, né? E novamente eu venho falar para vocês, e você? O que a tua fé é capaz de fazer? Aonde você está depositando a sua fé? Será se você está usando a sua fé como deveria? Ou você está simplesmente deixando ela no cantinho do armário lá e passando por necessidade, né? Passando por lutas e a sua fé está lá escondida e você desanimado, você sem força para continuar. Porque a sua fé tá isso aqui, né? Ou menos ainda. Você até acha que não tem fé para nada. Mas eu venho te dizer, através dessa mulher, dessa guerreira, porque filhos é bem precioso, né? E através do teu medo, ela foi até o profeta e ele disse pra ela, né? O que eu posso fazer? Não poderia fazer nada. Mas a fé dela podia e fez. E eu te pergunto, né? Você tá usando a sua fé como deveria? Pergunto mais uma vez e muitas vezes eu vou estar perguntando porque eu quero que você fique pensando na sua cabecinha e reflita e que você possa refletir. A tua fé, não interessa o tamanho da tua fé, se é pequena, se é grande, o importa é que você tem fé, que você crê em um Deus, né? No nosso Deus. E a Bíblia fala que você tendo uma fé do tamanhozinho do grão de mostarda, você pode mover montanhas, montanhas. E essa mulher, ela pôde pagar, né, os credores e ainda viver com o resto. Ela era apenas uma viúva. Ela não tinha dinheiro, só tinha os seus filhos e os credores queriam levar os seus filhos. Mas a sua fé a salvou. Assim como Daniel, né, que foi pregado. A fé é uma coisa preciosa, meus amados. É a preciosidade que a gente não sabe usar. Às vezes, se você tá aí, você que tá vendo esse vídeo tá fraco, não tem ânimo, né? Você fala, eu não consigo, eu não tenho fé, eu não tenho mais energia pra me ajoelhar de noite, pra orar de madrugada, pra ir pra igreja. Não faça isso não fala isso não. Às vezes é só... Às vezes você tá passando por uma tempestade, maremoto na sua vida, você fala que você não consegue. Mas onde a sua fé tá escondida? Vai lá, pega lá debaixo do travesseiro a sua fé, que eu acho que ela tá lá. Nossa, é aquele friozinho de madrugada, eu não consigo orar, né? Não consigo mais ler a Bíblia. Mas lembre-se, sempre quando você pensar assim, você lembre-se dessa mulher, dessa guerreira, né? Que foi salva pela sua fé. E creio eu que a vida dela, a partir daí, mudou, nunca mais foi a mesma. Porque ela presenciou. Não foi ninguém que contou pra ela, ela presenciou a maravilha de Jesus na vida dela, a misericórdia. Porque se ela não tivesse fé, se a fé dela não fosse tão grande igual ela teve nesse momento, uma hora dessa ela estaria sem os seus filhos, né? Uma hora daquela, né? Porque faz muito tempo, né, gente? Ela estaria sem os seus 2 filhos e amargurada da vida, porque havia perdido o marido e ela não queria perder os 2 filhos. Mas novamente eu falo, a sua fé, a fé dela salvou. E você? Quantas dificuldades, quanto sofrimento está passando por não estar usando a sua fé? E é isso. Eu posso não ter explicado direitinho, né? Mas foi o que eu entendi. Eu venho pedir desculpa, pedir perdão aos irmãos pelas vezes que eu acabei falando errado.
Ainda tô um pouquinho nervosa porque o canal tá recentemente criado. E eu venho pedir novamente o like de vocês, né? Agradecer vocês que estão vendo os vídeos, né? Já é o terceiro vídeo que eu posto, eu acho, o terceiro vídeo. E vocês que estão acompanhando, estão curtindo, se inscrevendo aí. Ó, um beijão e obrigado. Não vou falar muito porque o vídeo tá ficando muito grande, né? E acaba ficando muito chato. Paz, Senhor Jesus, boa noite. E eu agradeço novamente vocês por estar apoiando aí, né? Boa noite.